Que no final do vídeo, o Felca até fala que era uma coisa mais pessoal dele, né? Que ele tá movendo processo contra. Aqui tá 233 pessoas, eu acho. Por que aconteceu isso? Você pode explicar um pouco pra gente, João? É importante, Vilela, você ter tocado nessa questão, né? Essa questão, ela é o seguinte: o Felca, quando ele estava preparando esse vídeo, né, fazendo os estudos, né, e eu sou testemunha disso, porque eu estava lá, né, ele seguiu diversos perfis para fazer esse monitoramento, né? São perfis abertos, perfis públicos, inclusive alguns com milhares de seguidores, né? Tem perfil ali com 200, 300 mil seguidores, né? Aí o que aconteceu? Uma pessoa lá no Twitter, de perfil, o nome era Na Clara, né? Chegou a postar no Twitter a seguinte questão, né? Porque o Felca segue uma menor de idade e curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, né? E isso, né, Isso, sabe, a gente isso sabe antes dele lançar o vídeo, só pra deixar claro, né? antes de ele lançar o vídeo. Tá, Isso uns 8 meses, 10 meses mais ou menos, tá? tá. Na Clara, esse perfil pega essa foto ali de Do que ele print. seguia, né? Esse perfil de. Eu não vou me lembrar o nome agora, porque ele seguiu vários, né? Uns dois, três, enfim. Mas ela pega essa foto, posta por que o Felca segue uma menor de idade, curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, tá? Sendo que não é verdade que ele curtia, ele seguia, tá? Essa postagem desse perfil, né, dessa Ana Clara, gerou assim uma repercussão assim não vou me lembrar exatamente, mas são milhões de visualizações, foram 5 milhões, 4, 5 milhões, 6 milhões, a repercussão foi assim extrema, né? E além dessa postagem, esse perfil, ele começou a engajar, né, nos comentários, naqueles comentários estavam começando a dar a entender que o Felco então seria pedófilo. Então ela ficava, para você ver, né? Então ela ficava engajando nesse Mesmo. tipo de comentário. Isso foi assim um completo absurdo que aconteceu, né? E logo depois desse perfil fazer essa postagem, diversas outras pessoas, outros perfis, começaram a postar diversas mensagens no seguinte sentido: espero que o Felca se mate, ele é um estuprador pedófilo, assim, tudo nesse nível, tá? Tudo nesse nível. E por conta disso, justamente, nós movemos um processo contra essa conta, né, do Twitter específica para o afastamento do sigilo, né? A gente já até descobriu quem foi, já descobrimos o endereço lá na Bahia, né, que deve receber aí a continuidade do processo aí nos próximos meses, né? E todo mundo que está fazendo esse tipo de acusação, a gente está processando, tá? A gente entende, lógico, né? Fazer que eu vejo o Twitter, eu vejo algumas críticas, né? Que o Felca está sofrendo ali. Então, algumas pessoas acabam, mas ele está processando uma menor de idade, né, na Clara, que fez um questionamento. Então, eu estou vindo justamente também aproveitando esse momento para explicar. Ele não está processando qualquer pessoa, ele está processando uma pessoa que inventou uma mentira, que ele curtia conteúdos de menor de idade, que é mentira, e nos comentários ela engajava nessas questões, falando que ele seria um pedófilo ou algo nesse sentido. A gente entende que o Felca é pessoa pública, eu, né, advogo para influenciadores, então eu sei que existe uma jurisprudência no tribunal que pessoa pública está aberta a críticas, né, está aberta ao escrutínio público, né? Só que isso já passa de todo o limite, né? Não são críticas, são acusações, são mentirosas, são calúnias, né? São difamações, enfim. Inclusive, Vilela, eu faço até um parênteses aqui, né? Eu tenho notado, né? Como eu já advogo há um tempo na internet, ali no Twitter, as pessoas ultimamente têm acusado os outros, né? De pedofilia o tempo todo. Tá todo mundo sendo acusado ali, tudo, qualquer coisa. Ah, pedófilo, não sei o que. Eu mesmo sou vítima disso. Eu tenho uns 5, 6 clientes que processam por conta disso. Então tem um monte de gente que faz campanha de difamação justamente chamando as pessoas de pedófilo, né? O tempo todo. E eu quero aproveitar esse espaço justamente para fazer um repúdio a isso, porque isso banaliza o termo, né? Banaliza o termo pedofilia, né? E banalizando o termo pedofilia, essas pessoas estão justamente ajudando os pedófilos, né? A gente tem que lembrar que a pedofilia é uma questão, é uma coisa muito séria, né? Essas pessoas que estão falando isso, elas não têm noção, né? Eu advoguei no caso do Discord, né? Em outro caso
do Kidflix, que era um streaming de pedofilia, né, que a gente conseguiu derrubar, conseguimos identificar as pessoas. Então, assim, eu tenho total noção, né, porque eu trabalho diretamente com as vítimas, né, então eu tenho total noção de como as vítimas ficam. Então, quando você usa isso para chamar alguém, para xingar, difamar, enfim, eu acho isso algo, assim, muito sério. A gente tem que aproveitar esse espaço para também falar sobre isso, né, para as pessoas não banalizarem o termo. Então, ele está processando por conta disso, né, 233 pessoas, né, que se engajaram numa campanha de difamação, dizendo que ele estupra crianças, até eu agora estou sendo envolvido também, estou colocando meu nome no meio. Então, assim, esse é o motivo do processo. É importante a gente esclarecer que não tem nada de anormal em a gente buscar o direito que é dele. Luana, e essa politização que aconteceu após o vídeo dele? Porque eu não esperava isso, não. Eu esperava que todo mundo ia engajar no sentido de resolver isso de uma maneira... Ah, eu esperava. Você esperava mesmo? Eu esperava, por causa dos novos rumos que a nossa sociedade toma. Eu até senti um pouco de alívio quando eu vi 2 deputados federais, né? Eu acho que eu posso citar aqui, que foi o Nicolas e a Érica, os 2 aplaudindo ali. Eu falei, poxa, finalmente, né? Nós temos os 2 extremos se unindo para falar de alguma coisa. Mas é óbvio que o discurso ele ia gerar alguma competição de lado, porque assim, querendo ou não, o assunto, quando ele ganha espaço na opinião pública, ele também vira palanque político. A gente precisa falar isso. A gente sabe que políticos vão usar do tema como palanque, assim como usaram da Maria da Penha e vem usando há anos como palanque político. Então, assim, só que, pessoal, a gente precisa realmente levantar uma bandeira política num assunto de proteção de criança. Será que a denúncia da Damares, lá na época do Pará, né, do pessoal lá, eu esqueci até o local. Ilha do Marajó. Da Ilha do Marajó, não era tão importante quanto? Sim, eu falei super bem, eu falei que era necessário. E esse assunto não é importante? Será que é importante quem fala e não sobre o que se fala? É isso que a gente tem que se perguntar. Vamos supor, se o Felca fosse uma pessoa de esquerda, eu não sei a posição política do Felca. Se ele fosse uma pessoa de extrema esquerda, o que ele fala não tem importância por causa da posição política dele. Se ele fosse uma pessoa de extrema direita, não teria importância. Então a gente tem uma alienação na comunidade como um todo, de que esse assunto só me interessa ou não se quem estiver por trás dele tem o mesmo anseio político que eu. E dessa forma a gente continua o quê? Retroalimentando os discursos que só fortalecem pedofilia, que só fortalecem criminalidade no país, porque toda vez que a gente se une para falar de um assunto sério, a gente tem um discurso num viés político para arrecadar a população brasileira para ver com outros olhos aquilo ali. Calma, não é isso mesmo não. E aí eu te pergunto, você já se fez essa pergunta? Interessa a quem? A quem interessa falar mal do vídeo que o Felca produziu? A quem interessa falar mal do vídeo, por exemplo, que a Damares produziu? A quem interessa? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque se você está ali diminuindo a importância de um vídeo tão importante como esse, se você está diminuindo a credibilidade de um vídeo tão importante como esse, você está do lado de quem nessa luta? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então, baseado nisso, Vilela, eu percebi, e até fico me perguntando, eu fui olhar até as pessoas que ele nominalmente falou no vídeo, e assim, a maioria tem... Não consegui achar, mas a maioria tinha muito mais viés de esquerda do que de direita, as pessoas que ele denuncia no vídeo. E mesmo assim virou como se fosse uma isca da esquerda para poder regulamentar a internet. Bom, o que eu falo é o seguinte, eu não me importo qual o nome que você quer dar para esse contexto. Eu posso falar como atuante no meio, eu posso falar como policial. Se a gente não tiver como inibir Big Techs, redes sociais e a internet como um todo, para poder punir os praticantes dessas condutas, a gente nunca vai avançar. Então, se você é de direita, você tem repulsa a falar a palavra, né, o termo regular a internet, então inventa outro nome. A gente trabalha aqui com a pedofilia, a gente trabalha aqui com massacres, a gente trabalha com o que você achar que te cabe. Se você acha que isso vai ser utilizado para poder vedar a sua liberdade de expressão, a gente coloca lá no projeto de lei, vedada a utilização para que... Eu não me importo, sabe, Vilela? O que a gente tem que fazer é isso, eu não me importo, desde que eu consiga, de alguma forma, alcançar
os criminosos por trás do anonimato digital, que é o maior problema hoje enfrentado pela investigação no Brasil. Quero aproveitar a presença então do João, que ele tem um horário para sair também, e fazer essa pergunta em cima do que a gente está falando, viu, Senzi? Que eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a regulamentação das redes sociais e com base no... principalmente usando o vídeo que o Felca fez. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Porque eu achei injusto, porque não era o intuito do vídeo e não é, né? Mas eu quero saber de você que tá do lado dele, tá conversando com ele, passou todo esse processo dessa feitura do vídeo, que foram meses, né? E aconselhando ele também juridicamente. O que você tem para falar sobre isso? Perfeito, Vilela. Acho que essa questão foi muito importante você ter tocado, porque a gente está vendo que muitas pessoas estão tentando, né? Desmerecer, né? Desmerecer às vezes o vídeo, né? E eu acho que assim, regulamentação de redes sociais, ele é um termo que pode significar tudo, como também pode não significar nada. É igual eu falar assim, matar a fome, né? Você pode matar a fome de vários jeitos, né? Você pode comer um frango, você pode comer uma pizza, você pode comer carne. Então, acho que matar a fome está vinculado, né, fazendo essa analogia como regular rede. O que significa? Tudo e não significa nada, é um termo genérico, né? Que vai ter um significado de acordo com quem fala, né? Mas, independente dessas questões, né, na perspectiva do Felca, o objetivo do vídeo foi mostrar uma realidade, né? Foi mostrar um fato. Existe um fato, né? Qual que é esse fato? O algoritmo, ele vai sendo treinado, né? Ele treinou o algoritmo dele, ele criou uma conta, ou seja, o algoritmo, né? Esse é o fato. O algoritmo vai sendo treinado para mostrar crianças sexualizadas ou em situações sugestivas, né? Extremamente sugestivas. Então, o próprio algoritmo auxilia e ajuda, né, esses pedófilos a se conectarem com essas imagens de crianças, né? Então, isso é um fato. O Felca foi e mostrou um fato, né? Agora, o que as autoridades vão fazer, né? O que esse fato, o que a sociedade vai fazer com isso? Aí não cabe ao Felca, não cabe a mim, não cabe ao influenciador dizer, né? Eu entendo que, assim, não cabe ao influenciador dizer se tem que existir uma lei X de um jeito X ou de uma forma Y, né, de outra forma, né? E é óbvio, né, que os políticos estão tentando cooptar essa pauta justamente para tentar apoiar alguma legislação do interesse específico deles, né? Nós já sabemos que existem intenções, né, por trás, seja cercear o opositor, seja o que for. Mas da nossa parte, da parte do Felca, nós não estamos apoiando nenhuma legislação específica, tá? O papel do Felca é de ser um comunicador. E isso eu entendo, acho que todos aqui concordam comigo, ele foi um comunicador, com maestria, ele comunicou um fato à sociedade, né? Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente já é uma legislação que existe, já prevê, né, algumas proibições, né? O próprio Judiciário já deu recentemente uma decisão sobre o Marco Civil da Internet, que responsabiliza a plataforma por conteúdo de pornografia infantil, que é uma decisão muito importante. Duvido encontrar alguém que seja contra, né, essa decisão de responsabilizar uma plataforma por pornografia infantil. Até agora não encontrei ninguém que falou que é contra, né? Então, eu acho que é difícil... Eu acho que é a questão, assim, que, retomando, né, o que eu estava falando, de que, enfim, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança, do Adolescente, né, o próprio Judiciário decidiu recentemente, então eu entendo que já tem, logicamente, leis nesse sentido, né, para tomar algumas atitudes, né, lógico. Agora, se isso precisa avançar ou não, aí cabe às autoridades decidirem, discutir, não ao Felca, né. Eu queria deixar isso bem claro sobre esse tema regulação de redes de uma vez por todas, para a gente matar esse tema, né, dessas, até às vezes, teorias da conspiração. O Felca é um comunicador, ele comunicou um fato. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso, que a sociedade vai fazer, o que os políticos vão fazer, o que vai se decidir, aí não cabe a ele, né? A gente não encampa essa questão de nenhuma forma, né, nesse sentido. Obrigado, doutor, pela participação. Sei que você tem um horário aí, tem bastante coisa, deve estar caindo o mundo aí para você em relação a tudo que está acontecendo. Então, obrigado por ter esse tempo para a gente, para explicar essas questões. Obrigado demais. Eu que agradeço o convite, é importante, né, em nome do Felca, aí também
esclarecer alguns pontos, né, que eu pude esclarecer aqui, a questão do processo, né, a questão da regulamentação, né, que é importante a gente deixar isso claro. Então, eu agradeço demais, Joel, né, a Sheili, né, Luana, você, Vilela, a Fabi aí, pelo sempre receptividade, e tá caindo o mundo, sim, muita gente chamando, muita coisa acontecendo, muitos processos chegando, muitos processos indo, então muita coisa para fazer, então eu tenho realmente que ir, peço desculpas, mas agradeço ao mesmo tempo.